senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O tema do combate à pobreza é o fim último e mais nobre da atividade política. Todavia, poderemos ter sobre o mesmo uma visão parcelar e compartimentada ou, ao invés, uma visão sistémica onde as componentes financeira e económica não andem distantes, já que quer complementos sociais, quer combate à pobreza, envolvem recursos financeiros do Estado e que haverá, numa primeira fase, que obtê-los para, em fase subsequente, os redistribuir. O Estado Social é um ganho civilizacional, sem dúvida, mas cuidar da criação de riqueza para fazer face à sua sustentabilidade deve ser a primeira das preocupações políticas, já que o mesmo não se alicerça numa base retórica ou com utopias politicamente corretas de esquerdas mais ou menos radicais. As provas desta evidência foram por demais óbvias no passado recente, quando um governo socialista, do qual faziam parte muitos dos atuais ministros, não cuidou da coisa pública. Como consequência, Portugal entrou em default, necessitou de mais um humilhante resgate financeiro internacional e viu as suas políticas sociais serem inevitavelmente afetadas. É, aliás, um case study de ciência política termos assistido em 2009 a aumentos salariais na administração pública bem acima da inflação e, em vésperas de eleições, para logo a seguir às mesmas, se introduzirem cortes nas remunerações entre 3,5% e 10% e a um programa de estabilidade e crescimento 2010-2013 e respectivas sequelas, onde, em matéria social, os cortes e congelamentos foram a palavra de ordem perante o crescente descontrole das contas públicas. Convém não esquecer que foi o PS, o governo do PS, que então reduziu as prestações sociais, que introduziu a condição de recursos no RSI e reduziu significativamente o seu montante atribuído, que congelou as pensões mínimas sociais e rurais, que introduziu uma contribuição especial aplicável às pensões acima de 1.500 euros e à suspensão das regras de indexação das pensões. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, em meados de 2011, o Governo de coligação PSD-CDS teve a missão patriótica de reconstruir Portugal. Viveram-se tempos difíceis, correspondendo à implementação de um memorando de entendimento que mais não era do que um caderno de encargos, escrutinável numa base trimestral pela Troika e, dependendo da sua observação, eram libertadas as tranches indispensáveis a que o Estado fosse garantindo o seu funcionamento e saldando as suas responsabilidades em questões socialmente tão relevantes como o pagamento dos salários da administração pública ou as prestações sociais. Muito embora fortemente condicionado, o governo anterior salvaguardou os portugueses de menores rendimentos, pedindo aos que mais tinham um contributo adicional e criando um programa de emergência social que amorteceu os efeitos da austeridade nos mais fracos e desprotegidos. Mas, com esforço, Portugal recuperou a confiança, o caminho do crescimento e o prestígio internacional, garantindo a sua atratividade perante os investidores, condição sine qua non para o crescimento económico e a criação sustentada de emprego. Porém, a nova governação socialista, resultante de uma interpretação parlamentar bizarra da vontade dos eleitores, parece nada ter aprendido com os erros do passado. De facto, começam já, em matéria económica, a manifestarem-se sinais preocupantes. Para além da incerteza internacional que não dominamos, temos novamente em Portugal os juros da dívida dando mostras de nervosismo. A taxa de desemprego que vinha continuamente a descer desde o início de 2003, a estagnar. O investimento privado, os índices de confiança e a produção industrial a retraírem. Internacionalmente, voltamos a estar nos radares em virtude deste novo PREC,
Processo de reversão em curso, como já alguém o definiu, em que tudo se pretende reverter e já, sem cuidar da prudência, da progressividade e induzindo o consequente aumento da despesa. Mas, ao contrário do PREC de 1975, desta vez a direção do PS parece querer colocar o partido do lado errado da história em virtude dos pactos táticos com o PCP e o Bloco de Esquerda e ficando refém das suas utopias, caprichos e humores, Atenção ao tempo, Sr. Deputado. Ainda que muitas vezes adquira ela própria uma retórica ainda mais radical e com um objetivo político claro. É que este Governo, confrontado com a interpelação leninista de que fazer, isto é, o dilema entre cumprir os pactos com a extrema-esquerda por um lado... Sr. Deputado, atenção ao tempo. Terminarei, Sr. Presidente. Ou as responsabilidades internacionais e a sustentabilidade das contas públicas, por outro, opta por uma irresponsável fuga para diante em busca de uma mirífica inversão nas sondagens e a precipitação das eleições que desta vez possam tentar legitimar a sua governação. É que, à chuva de críticas internacionais às políticas do Governo e o modo leviano como está a impor em causa aquilo com que tanto esforço foi obtido de Portugal, não são sinais muito tranquilizadores. Os sinais da formação de uma eventual tempestade perfeita começam a formar-se e já há quem nos compara uma segunda Grécia, pelo que convirá de modo realista ter sempre em conta que do Capitólio à Rocha Terpeia não vai mais que um pequeno passo. Sr. Deputado, podia ouvir o apelo da mesa, por favor? Termino. Esperamos sinceramente, e em nome do interesse nacional e sobretudo dos socialmente mais desfavorecidos, que não venha a acontecer em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado.